Salve, meus reis e rainhas, ave, minhas imperatrizes e imperadores, fortis amplexus pro omnibus. Um forte abraço a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo documentário de História Potente a Esta sobre a mítica Roma Antiga. Hoje vamos falar sobre um jovem e um grande eroe romano, uma lenda que continua viva em todo apaixonado ou apaixonada pela história romana. No coração da jovem e aguerrida Roma, em tempos de cerco e ameaças, surge a figura de um homem cuja audácia se tornou lenda. Um nome que ecoa através dos séculos, como sinônimo de coragem indomável e lealdade inabalável. Caio Múcio Scaevola. Neste documentário mergulharemos em um capítulo visceral da história romana, onde a bravura não se mede em taças de vinho ou javalis assados, mas sim na firmeza de um punho sobre as chamas. Lars Porsena, o poderoso rei etrusco, sitiava Roma, determinado a restaurar a monarquia. O medo permanecia sobre a cidade, mas, em meio à apreensão, um jovem romano ousou cruzar as linhas inimigas com um plano audacioso e um tanto desesperado. O seu objetivo era o próprio rei, e o seu método, uma demonstração de coragem tão chocante que paralisaria o coração do invasor. Caio Múcio foi o protagonista de uma heroica lenda romana commentada por Tito Livio da seguinte forma: Et facere et pati fortia Romanum est. Agir e sofrer como um homem forte é digno de um romano. Prepara-se, então, para testemunhar o instante em que a determinação de um homem desafiou o poder de um exército. Me acompanhem na história de Caio Múcio Scaevola, o herói cuja lendária provação com o fogo não apenas salvou Roma, mas acendeu uma chama de bravura que jamais se apagou na memória da eternidade. Esta é a história de um ato de heroísmo que transcende a dor e a razão, uma prova de que, por sua cidade, o romano estava disposto a oferecer mais do que a própria vida. Estava disposto a oferecer a própria mão ao fogo da história. Imagine a Roma do final do século VI a.C., esattamente no 508, uma cidade ainda jovem, recém-libertada do jugo da monarquia etrusca. Após a expulsão do último rei, Tarquínio o Soberbo, que aconteceu um ano antes, no 509, a República Romana estava em seus primeiros e frágeis tempos.
No entanto, a ameaça do poder etrusco ainda era muito real e personificada na figura de Lars Porsena, o poderoso rei di Clusio, também definido como rei da Etruria, talvez em referência ao seu possível papel di grande leader militar da Dodecapole etrusca. A Dodecapole etrusca era um poderoso grupo de 12 cidades-estados que, segundo a tradição, formavam uma prestigiosa aliança econômica, religiosa e militar na região da Etruria, a chamada Liga Etrusca ou Federação Etrusca. Lars Porsena não aceitava a deposição de Tarquínio, etrusco ainda, e via a ascensão da República como uma afronta ao poder etrusco na região. Ele estava muito determinado a restaurar Tarquínio ao trono romano pela força das armas. Para os romanos, isso significava não apenas a volta de um regime que eles haviam rejeitado, mas também uma nova submissão novamente ao domínio etrusco, da qual haviam lutado e muito para se libertar. Com um exército forte e bem treinado, Porsena marchou sobre Roma e a sitiou. A cidade se viu cercada, com suas defesas testadas e seus suprimentos ameaçados. A situação era extremamente tensa e o medo se espalhava entre os cidadãos romanos. A jovem república enfrentava seu primeiro grande teste de sobrevivência contra um inimigo forte e determinado. Dentro de Roma, a situação era complexa. Embora houvesse um forte sentimento republicano entre muitos cidadãos, a possibilidade de um longo e custoso cerco gerava preocupação e talvez até alguma divisão de opiniões sobre a melhor forma de lidar com a ameaça etrusca, a ameaça que estava do lado de fora da cidade. Alguns poderiam ter se lembrado dos tempos da monarquia com alguma nostalgia, enquanto outros estavam dispostos a lutar até o fim para defender a recém-conquistada liberdade. É nesse contexto de cerco, medo e incerteza que a figura de Caio Múcio Cordo emerge. Cordo era o seu real sobrenome e que mais pela frente os romanos mudaram em Scaevola, mas isso o veremos no final da lenda. Ele era um jovem romano, mas com origens etruscas, possivelmente de uma família com alguma relevância política, a gens Múcia, embora as fontes não sejam totalmente claras sobre a origem, sobre sua origem. Ele se sentiu impelido, impulsionado a agir diante da grave ameaça que pairava sobre a sua cidade. A sua mente concebeu um plano audacioso, quase desesperado, que demonstrava a profundidade de seu patriotismo
e de sua coragem. Este plano audacioso exigia uma ação intrépida, tinha que ser rápido também, uma resposta romana à determinação implacável do rei Lars Porsena. Não haveria negociações, não haveria súplicas também. Múcio concebeu uma estratégia que desafiava a lógica da guerra convencional. Infiltrar-se no próprio coração do poder inimigo, no acampamento do rei etrusco. A ideia era arriscada, quase suicida. Cruzar as linhas inimigas sem ser detectado em meio a soldados vigilantes e desconfiados. Mas a urgência da situação e a profunda lealdade à sua pátria alimentavam sua resolução. Para Múcio, a liberdade de Roma valia qualquer preço, qualquer perigo. Movido por uma coragem que beirava a imprudência para alguns, mas que para ele era a única via de esperança, Caio Múcio traçou seu plano com os maiores detalhes. Ele tinha, como já mencionei, uma longa origem etrusca e conhecia a língua. Vestiria trajes simples, misturando-se à multidão de desabrigados ou prisioneiros, buscando uma brecha nas defesas etruscas. Seu objetivo era claro e perigoso: encontrar Lars Porsena e, com um golpe audacioso, eliminar a principal ameaça, a Roma. Essa não era uma missão ordenada por seus superiores, mas sim um ato de iniciativa pessoal, impulsionado por um senso de dever inabalável. Era a ousadia de um único homem contra o poder de um reino, a esperança improvável de um jovem romano contra a sombra da ameaça etrusca. O plano estava traçado. Então Caio dirigiu-se e falou no Senado. Senadores, quero atravessar o Tibre e entrar, se puder, no acampamento inimigo, mas não com o objetivo de pilhar, nem para vingar as pilhagens. Tenho em mente um feito muito maior, se os deuses me ajudarem. Assim que Caio Múcio terminou de explicar todo o plano, os senadores começaram a olhar entre si. Hesitaram um bom tempo, mas acabaram aprovando e concederam a autorização. A audácia de Múcio Cordo estava prestes a se manifestar. Com a bênção hesitante do Senado, mais preocupado em evitar represálias do que em apoiar uma ação tão arriscada de um jovem apenas, Caio Múcio deixou a segurança das muralhas de Roma. Vestido como um infiltrado, movendo-se com a cautela de uma sombra, ele conseguiu adentrar o labirinto do acampamento etrusco. A tensão era palpável, cada passo um risco imenso. Naquele dia,
a sorte pareceu sorrir brevemente para o jovem romano. Uma grande reunião de soldados e oficiais etruscos acontecia em uma tenda riccamente adornada. Era o dia de pagamento para o exército. No centro, um homem de porte imponente, trajando vestes suntuosas, parecia ser a figura de comando. Acreditando ter encontrado o seu alvo, o próprio Lars Porsena, Múcio agiu com a rapidez de um raio. Sacando o punhal que mantivera oculto, ele avançou com a intenção de desferir o golpe fatal. No entanto, o destino, ou talvez a confusão do momento, pregou-lhe uma peça cruel. O homem que tombou sob o ferro de Múcio não era o rei etrusco, mas sim um de seus escrivãs mais importantes, um indivíduo de alta confiança que estava efetuando os pagamentos dos soldados. Não era então o líder que Múcio buscava. O alarme soou imediatamente. Em meio ao caos e à fúria dos soldados etruscos, Caio Múcio foi rapidamente dominado e levado à presença do próprio Lars Porsena. Agora, o rei, furioso com a tentativa de assassinato. Diante do rei etrusco, irado, e de sua corte atônita, Múcio não demonstrou medo ou arrependimento. Com uma altivez surpreendente para um prisioneiro em tal situação, ele revelou sua identidade e a audácia de sua missão. Civis romanos sum, me chamam de Caio Múcio. Eu queria matar um inimigo, e não terei menos coragem de morrer do que tive de matar. É uma virtude romana agir e perseverar como homens fortes. E não sou o único que sente isso por você, atrás de mim há uma longa fila de homens que aspiram à mesma honra. Prepare-se então para esta provação, se assim o desejar, lutando a todo momento pela salvação da sua vida. Esteja preparado para sempre manter um ferro inimigo no vestíbulo do seu palácio. Esta é a guerra que a juventude romana declara contra você. Mas não um exército, nem uma batalha a temer, a luta será contra você, somente você, por homens individuais que entrarão em sua vida, em absoluto silêncio e discrição, assim como eu entrei. Suas palavras, carregadas de desafio e um profundo senso de patriotismo, ecoaram pela tenda real. Aquele erro fatal na identificação do alvo não havia abalado sua convicção. Pelo contrário, havia lhe dado a oportunidade de plantar a semente do medo no coração do rei etrusco, revelando a determinação inabalável de Roma em defender sua liberdade, mesmo que ao custo da vida de seus cidadãos mais corajosos. Diante da furia di Lars Porsena e do olhar incrédulo de sua corte, Caio Múcio Cordo não apenas confessou sua intenção, mas também ousou desafiar o poder do rei etrusco com suas palavras. Mas sua bravura estava longe de se esgotar. O que se seguiu
foi um ato de coragem tão extraordinário e chocante que se incrustou para sempre na lenda de Roma. Sem demonstrar qualquer sinal de temor diante das ameaças de Porsenna, Múcio desviou o olhar para um braseiro aceso que ardia ali perto, provavelmente utilizado para aquecer a tenda ou preparar alimentos. Ele olhou para o rei e disse: Vede, para que possais compreender quão vil é o corpo, para aqueles que aspiram a uma grande glória. Com uma resolução fria e inabalável, para o horror dos presentes, ele estendeu a sua mão direita sobre as chamas vivas. A bela uniforme do seu escriba enganou a minha mão direita, a qual agora punirei no fogo. Nenhum grito de dor escapou de seus lábios. Nenhum músculo de seu rosto se contorceu em agonia. Ali estava ele, um prisioneiro indefeso, suportando a queima da própria carne com uma estoica impassibilidade. O cheiro da pele queimada preencheu o ar, preencheu a tenda. Mas Múcio permaneceu imóvel, seu olhar fixo e desafiador no rei etrusco. Lars Porsenna, um guerreiro acostumado à brutalidade e à violência, ficou petrificado diante daquela demonstração de coragem sobre-humana. Seus olhos arregalaram-se em choque e in uma crescente admiração misturada com temor. Ele havia esperado súplicas, medo, talvez até mesmo lágrimas. Mas o que presenciava era algo completamente inédito, uma prova de uma determinação fanática e de uma lealdade a Roma que transcendia a dor física. Intrigado e profundamente impressionado, Porsenna finalmente ordenou que o braseiro fosse afastado e que a mão de Múcio fosse retirada das chamas. Aquele ato de sacrifício voluntário havia atingido o rei etrusco em um nível que nenhuma batalha poderia alcançar. Ele percebeu que enfrentar um povo capaz de tamanha devoção e coragem seria uma empreitada muito mais árdua, muito mais custosa do que imaginava. Naquele instante, a mão queimada de Caio Múcio Scaevola não era apenas uma ferida, era um símbolo poderoso do indomável espírito romano, uma declaração silenciosa de que a liberdade de Roma seria defendida a qualquer custo, mesmo que isso significasse oferecer a própria carne ao fogo da guerra. Um ato de coragem inigualável e que mudaria o curso da história. O silêncio que se seguiu ao ato de bravura de Caio Múcio era carregado de uma tensão palpável. Lars Porsenna, visivelmente abalado pela demonstração de coragem que presenciara, interrogou o jovem romano sobre suas motivações e sobre a disposição de outros cidadãos de Roma
em realizar atos semelhantes. Múcio, apesar da dor lancinante em sua mão queimada, respondeu com a mesma firmeza e orgulho de antes. Ele declarou que era apenas um dos muitos dispostos a sacrificar suas vidas pela liberdade de Roma, pintando um quadro de uma cidade unida em sua determinação de resistir à dominação etrusca. Impressionado e talvez intimidado pela perspectiva de enfrentar um inimigo com tamanha devoção, Lars Porsena tomou uma decisão crucial e decidiu libertar o jovem. Vá embora, você é livre. Você me impressionou como ninguém alcançou até agora, mas mesmo assim, conseguiu machucar você mesmo muito mais. Eu lhe concederia grandes honras se você estivesse a serviço do meu povo, mas como esse não é o caso, poupo sua vida e o liberto. Múcio, então, permaneceu lúcido, apesar de ter carbonizado a mão, e disse: Já que sabes render homenagem ao valor, receberás de mim pela tua generosidade o que não tiveste com ameaças. 300 jovens da mais alta nobreza romana conspiraram para te atacar e matar. O destino me escolheu primeiro e agora estou diante de você porque falhei. Porém, mais cedo ou mais tarde, um dos outros 299 terá o sucesso esperado em sua tentativa. Porsena então percebeu que a conquista de Roma seria uma empreitada muito mais custosa e sangrenta do que imaginava inicialmente. A bravura de um único homem havia plantado a semente da dúvida e do respeito no coração do rei etrusco. Percebendo a resiliência e o espírito indomável de Roma, o rei Lars Porsena concluiu que a restauração de Tarquínio seria uma batalha longa e custosa, e com um resultado incerto. O re etrusco identificou prontamente em Caio Múcio um jovem de coragem, acima do normal, mas o que ele nunca imaginou e provavelmente nunca soube, nem depois da paz com Roma, era que a história dos 299 romanos, ainda atrás dele, contada pelo jovem herói, era na verdade apenas um fruto da grande astúcia do romano. Aquelas palavras não tinham nada de fundado. Caio sabia que era uma declaração arriscada, mas, unida à firmeza de seu gesto e à disposição dos romanos em defender sua cidade, estava profundamente confiante no objetivo de assustar o rei, de intimidá-lo, até o ponto de influenciar ele e toda a aristocracia etrusca. E assim foi. Os líderes etruscos consideraram muito mais importante salvaguardar o futuro do rei da Etrúria do que se preocupar excessivamente com o destino de Tarquínio, o rei expulso do trono de Roma. Segundo a lenda, portanto, o rei Porsena tomou a decisão de iniciar negociações de paz com os romanos e, com a paz alcançada, retirou seu exército e encerrou o cerco a Roma. Assim, graças à coragem extraordinária de um jovem cidadão que não hesitou em sacrificar sua própria carne, Roma ganhou tempo e demonstrou sua inabalável determinação.
Caio Múcio voltou para Roma e foi levado em triunfo pela inteira população da cidade. Como um testemunho indelével de seu ato de coragem, Caio Múcio recebeu um novo nome, um cognomen, que o distinguiria para sempre: Scaevola, que em latim significa canhoto. Ele se tornou um herói lendário. A perda do uso da mão direita apenas reforçou o mito de sua audácia, e seu novo nome ecoaria como um lembrete constante da bravura que salvou a República em seus primeiros e mais vulneráveis anos. O legado de Scaevola, o canhoto, se entrelaçou profundamente na tapeçaria da identidade romana, tornando-se um farol de virtude e um exemplo a ser seguido por gerações. Seu ato audacioso transcendeu a simples defesa de uma cidade sitiada. Ele personificou o espírito indomável da República Romana, à disposição de seus cidadãos de colocar o bem comum acima da própria segurança e a firme crença na liberdade. A imagem de sua mão queimando sem um lamento se tornou um símbolo poderoso da resiliência, determinação e lealdade inabalável a Roma. A lenda de Caio Múcio Scaevola foi contada e recontada, inspirando soldados em batalha, oradores em seus discursos e cidadãos em seus deveres. Ele se tornou um arquetipo do herói romano, corajoso, estoico e disposto ao sacrifício extremo pela pátria. Seu nome foi invocado em momentos de crise, lembrando aos romanos a força que residia em sua união e em sua devoção à República. Mesmo séculos depois, a história de Scaevola continuou a ecoar, moldando a percepção do caráter romano e influenciando a cultura e a arte. Ele se juntou ao panteão dos heróis lendários que construíram a grandeza de Roma, ao lado de figuras como Horácio Cocles e Cincinnato. O legado de Caio Múcio Scaevola nos lembra que a verdadeira força de uma nação reside não apenas em seus exércitos ou em sua riqueza, mas também na coragem e na determinação de seus cidadãos, em cada um deles. Um único ato de bravura, nascido da convicção e da lealdade, pode ter um impacto duradouro, moldando o destino de um povo e inspirando o futuro. Assim, a chama que consumiu a mão de Caio Múcio Scaevola se transformou em uma luz eterna, iluminando o caminho da coragem e do sacrifício para todos aqueles que amam a liberdade e estão dispostos a defendê-la, não importa o custo. Sem dúvida, não podemos estabelecer com absoluta certeza a veracidade deste episódio, mas podemos analisar a atitude do jovem romano em relação à sua pátria, recorrendo ao conceito de pietas.
Pietas era, antes de tudo, uma espécie de divindade que representava o dever para o Estado que todo cidadão de Roma aceitava assumir com orgulho e não se abstinha de venerá-la em todo momento. Esta tese é apoiada sobretudo pelo fato de que a história romana está repleta de exemplos daqueles que deixaram de lado sua vida particular, sua vida familiar, em prol da proteção da comunidade, e ninguém jamais se esquivou do chamado à abnegação. As obras literárias confirmam que esses atos heróicos não foram nada mais que a resposta a um sistema de valores que vigorava em Roma. E a lenda do valor de Scevola, o canhoto, vive para sempre no coração de Roma e na memória da humanidade. Chegamos ao final. Muito obrigado por me seguir nesse vídeo até aqui. Como sempre falo nesta altura do vídeo, espero que gostaram desse conteúdo e fico com a esperança que possa ter ajudado alguém ou no descobrimento ou no aprimoramento dessa linda lenda romana. Gostaria também de lembrar a vocês que por qualquer erro no texto falado, seremos eternamente agradecidos se nos comunicarem aqui nos comentários. Seguirá uma nossa rápida e cuidadosa revisão. Isso logicamente vale por este vídeo como para todos os próximos e os que já podem encontrar no canal. Contar a história é uma atividade relativamente fácil e bem prazerosa, mas contar a história na maior perfeição possível, sem equívocos, contradições, confusões, falta de detalhes relevantes ou criar dúvidas para quem escuta, isso sim que é extremamente complicado e precisa de muita dedicação, muita revisão e, em especial, muita atenção aos textos mundialmente reconhecidos. Agradeço, então, desde já por qualquer sua ajuda, caso identifique alguma imprecisão. No próximo vídeo vamos falar das guerras ilíricas, mais exatamente das primeiras 3 que ocorreram entre os anos 230 até os 168 a.C. Teve uma quarta e definitiva guerra ilírica também com Ottaviano Augusto, mas a deixaremos para outro vídeo. As guerras ilíricas foram uma série de conflitos travados entre a República Romana e os reinos e tribos da Ilíria, uma região localizada na costa oeste da Península Balcânica, correspondendo aproximadamente à Albânia moderna, partes da Croácia, Montenegro e Bósnia e Herzegovina. A pirataria ilíria no Mar Adriático foi um dos principais catalisadores desses conflitos,
representando uma ameaça crescente para todos os navios do comércio romano que percorriam o Adriático na direção da Grécia e do Mediterrâneo Oriental. Por esta razão, e para manter a estabilidade da região, os romanos decidiram atacar os piratas que infestavam o mar Adriático. Este é mais um assunto determinante na história romana, porque é com as guerras ilíricas, junto com as púnicas, as macedônicas, as mitridáticas e a guerra romano-síria, que Roma obteve de vez o domínio total e absoluto sobre o inteiro Mediterrâneo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você achou sobre o sacrifício heróico de Sébula e o que você acha das lendas romanas em geral. Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo ilírico e ad maior sempre.